Pegando um cafezinho aqui pra você. Sim, Lulu. Fazer a abertura aí do vídeo, vai. Essa cadeira é um pouco barulhenta. Péssima, precisa apertar. Pode fazer isso pra mim? Posso. Depois você me dá a chavinha certa que eu faço essa. Marida de aluguel. A boa pra você me contrata. Bom, a gente veio falar de um assunto um pouquinho chato com vocês, porque vocês devem ter acompanhado aí na internet. Tá havendo uma revolução na seleção feminina francesa. Exato. A bomba veio à tona quando a Renard fez uma nota dizendo que não usaria mais a camisa da seleção, não representaria mais a seleção francesa. Então a gente vai rodar aí pra vocês o comunicado traduzido, pra quem não acompanhou um pouco aí saber o que ela disse. Abre aspas. Defendi a camisa azul, branca e vermelha 142 vezes com paixão, respeito, comprometimento e profissionalismo. Amo a França mais do que tudo, não sou perfeita, longe disso. Mas não posso mais tolerar o sistema atual, longe dos requisitos do mais alto nível. É um dia triste, mas necessário para preservar minha saúde mental. É com o coração pesado que envio essa mensagem para informar sobre a minha decisão de me afastar da seleção francesa. Infelizmente, não disputarei a Copa do Mundo nessas condições. Meu rosto pode mascarar a dor, mas meu coração dói. E não quero mais sofrer. Obrigada por seu apoio e respeito a minha decisão. Isso tudo aconteceu depois que a Renard foi convocada, assim como outras jogadoras, e quando ela postou no Instagram dela e no Twitter que ela estava fora, outras duas atacantes que são muito importantes para a seleção francesa falaram: a gente também está fora. Quem são elas, Lulu? Kadidi Atu. Isso, e a Katoto. Exatamente. A Renard é um pilar super importante da seleção francesa, ela tem muito respeito. Então a notícia chocou um pouco todo mundo. E o que acontece a partir disso, né? Estamos a 5 meses da Copa do Mundo. A França está no grupo do Brasil. Sim. E é uma das favoritas. É uma situação super delicada, só que levou a gente a prestar atenção no que acontece como um todo em várias federações. Por que tão perto da Copa do Mundo, uma seleção que é favorita, Sim, que jogadoras têm a oportunidade de representar o país, representar o futebol feminino, que sediou a última Copa do Mundo, decidem bater de frente com uma federação? E não só com a federação, mas particularmente com a técnica. Então, ambas reclamaram sobre a postura da técnica em relação à equipe. E aí a Federação Francesa olhou para a situação e falou: como que a gente vai resolver isso, né? E aí marcaram uma reunião para definir tudo, 28 de fevereiro. Mas eles cancelaram ela e falaram que só vão se pronunciar no dia 9 de março. E deixaram muito claro que eles não vão ceder à pressão que as jogadoras estão fazendo. Ou seja, uma palhaçada. O L'Équipe, que é o jornal mais importante ali da França, deu essa matéria, eles estão bem em cima dessa situação, porque é um momento muito sério. Agora a gente espera pra entender o que vai acontecer. Sim. Se a França for pra Copa do Mundo sem essas 3 jogadoras, assim, eu acho que muda muito o patamar que a França chega, até mentalmente, né? Porque são jogadores que têm um papel importante ali pra equipe como um todo, também não só dentro de campo. E eu acho uma coisa muito importante que a gente tem pra pensar e trocar ideia é assim: por que as meninas deixaram pra levantar essa bandeira só agora? Na verdade, elas já devem estar tentando chamar essa atenção há muito tempo e ninguém escuta. Só que quando você chega 5 meses antes de uma Copa, elas acabaram de ganhar o torneio, que eles fizeram igual o She Believes Cup, só que lá na França, foram campeãs, as meninas estavam no time. A partir do momento que a gente começa a chegar perto da Copa do Mundo, isso ganha uma outra proporção e aí realmente as pessoas param pra olhar e falam: pô, elas acabaram de ser campeã e elas não querem mais estar na seleção, então tem alguma coisa errada ali. E a gente sabe que tem mais coisa errada quando a presidente da federação da França, que é a pessoa que tem o poder de demitir a técnica, renuncia o cargo dia 28 de fevereiro. Então acho que essa situação tem muita coisa pra aparecer, a gente vai ficar bem de olho aí no L'Équipe, porque provavelmente eles vão trazer uma matéria bem completa sobre toda a situação, começo, meio e fim, com fontes e tudo mais. Sim. Certo? Então a gente vai atualizando vocês. Mas a bandeira que a França levantou aí fez com que a gente tivesse essa ideia de gravar esse vídeo, porque não é um caso exclusivo da seleção da França, o que é ainda mais grave quando estamos falando de futebol feminino e de Copa do Mundo. A gente teve outras seleções que tentaram essa revolução, né, de mostrar que tem coisas erradas e que as jogadoras não vão mais aceitar qualquer coisa que tá acontecendo. A gente teve o Canadá agora no She Believes Cup, a gente já vai falar direito sobre esse fato também, mas isso mostra que o futebol feminino tá crescendo e que as coisas não vão acontecer de qualquer jeito, sabe? Não dá as jogadoras mais, não aceitam mais qualquer coisa. Não dá mais pra ficar nisso. Mas falando especificamente do Canadá,
O Canadá também teve um problema interno como esse no She Believes Cup e as meninas falaram, bom, se continuar assim a gente nem vai jogar o torneio. O que aconteceu no Canadá, principalmente, é porque as meninas já estavam falando há bastante tempo sobre a insatisfação em relação à equidade salarial entre a seleção masculina e a seleção feminina. Essas queixas não foram atendidas, então a Sinclair, que é capitã do time, uma grande jogadora que representa muito o futebol feminino, deixou claro que ela não tinha mais como vestir a camisa do Canadá, porque ela não podia compactuar com aquela situação. Sim, e isso vai muito com o que os Estados Unidos fez na Copa do Mundo passada. Então, assim, a gente vê um grande time, que era os Estados Unidos há 4 anos atrás, brigando por esse mesmo direito, e hoje a gente vê várias outras seleções incomodadas com várias coisas, tentando melhorar o cenário do futebol feminino. As meninas no She Believes Cup, as meninas do Canadá, entraram protestando já no primeiro jogo, então deixando muito claro que elas foram ameaçadas ali, dizendo que elas teriam que pagar indenização, multas com juros. Se vocês não jogarem, vocês estão ferrados. Exato. Basicamente isso. Então elas não tiveram muita escolha, entraram em campo, mas para não parecer que elas estavam de acordo com a situação, elas protestaram para deixar bem claro pro mundo, para um torneio que dá visibilidade, dizendo, não dá mais, não estamos satisfeitos com o que tá acontecendo. A gente tá falando do Canadá, que tem uma seleção forte, né? Que são questões básicas, assim. Então as meninas, além da briga pela equidade salarial, elas tiveram muitos cortes orçamentários com a Copa batendo na porta. Então, ai, que preguiça! É isso. Eu não aguento como você perde funcionário, como você perde campo de treinamento, se ele consegue disputar uma Copa do Mundo com uma seleção competitiva. Enfim, tem mais seleção pra falar? Eu tô até vendo aqui meu cabelinho nascendo, olha só, Lulu. Porque eu fico indignada com essa situação, eu fico maluca da vida. Mas sim, a gente tem mais seleções incomodadas, como a do Japão, por exemplo. Jogou o She Believes Cup. E aí a ex-jogadora, né, a Yuki Nagasato, ficou indignada e falou, cara, como assim, né? A nossa seleção foi convidada para jogar um torneio tão legal, vai estar jogando a Copa do Mundo e a gente não tem nem transmissão no nosso país. E, cara, a gente tá falando do Japão, que é um país extremamente desenvolvido. Então, tecnológico, né? Cara, assim. Se teve transmissão no Brasil, no Canadá e nos Estados Unidos, com certeza esse sinal chegava no Japão. Enfim, foi uma opção mesmo. Por isso que ela ficou tão indignada. Então é muito triste de ver, né? Tipo, é um país super desenvolvido, onde tem futebol feminino, onde tá evoluindo e os caras simplesmente não mostram a seleção jogando, tipo, há 5 meses da Copa do Mundo. Não, e detalhe, o Japão já venceu a Copa do Mundo, né? Ai, que preguiça. Então, assim, é uma seleção que já é campeã e os caras não vendem, não ofertam a modalidade pro público. Preguiça. É um absurdo. Preguiça. E aí, pra fechar, a gente vai falar da Espanha, porque ano passado houve uma situação em que 15 jogadoras renunciaram, falaram a gente não joga mais fora, amigão. pela seleção espanhola, enquanto o Jorge Vilda for o treinador. E aí foi um top-down, assim, se vai ficar o treinador, não vai ter time. E, cara, posso falar? Eu sou sempre team jogadoras. Eu também, porque quando você começa a ver o desespero, assim, de uma jogadora igual a Renard virar e falar, eu não vou pra minha próxima Copa do Mundo, porque isso aqui tá uma palhaçada. Você fala, tá tudo errado, assim. A gente tá falando da França, que hoje tem o torneio nacional mais forte de futebol feminino e a seleção, que supostamente é a nata do futebol feminino do país, tá uma várzea, sabe? Tipo, as pessoas estão fazendo o que querem ali dentro. Então, isso me dá um desânimo e um desespero de... Cara, tem tudo para ser o melhor ano do futebol feminino e aí a gente pega descaso com grandes times menores, enfim, é triste, assim, de ver. O que me pega também, assim, é que a gente vê muita denúncia de transtorno emocional. Sim. Mesmo, né? De questões que mexem com a saúde mental das meninas. O que significa que não existe um cuidado com o trato ali do desenvolvimento da modalidade também pelo lado emocional. E aí eu acho importante, só pra fechar aqui, a gente reclama muito da situação no Brasil, né? Que ainda tá em desenvolvimento e a gente tá agora no Brasileirão, tá confrontando mais uma vez várias situações super graves, que são aquelas: Corinthians entrar em campo e fazer 14-0 no Ceará. Não ter transmissão de jogo. É isso, o Palmeiras jogar contra o Arequimes. E aí, cara, as meninas... coitadas, porque Sim. foram jogar no Allianz, naquela situação toda, e goleada do Palmeiras. Então, é muito triste, né? Porque como você lida com essas meninas? No caso do Ceará, inclusive, a Yasmin saiu chorando, você vira e fala, como você recupera a saúde mental dessa menina, né? Exato. Que tá no início de carreira, super nova. E aí, você tem 2 pontos extremos, assim. A gente não consegue recuperar a saúde mental de uma goleira que toma 10-0 do Flamengo, 14-0 do Corinthians. Porque não é 1 ou 2 jogos, ela vai até o fim do ano tomando pancada. Exato. E do outro lado, você tem atletas que não dependem mais de passar por isso. Então, quando jogadoras da seleção da Espanha
do Japão, da França falam, aqui não, tipo, eu não preciso mais passar por isso, eu prefiro estar fora da minha seleção, mas eu quero ser respeitada como atleta, como mulher ou qualquer coisa assim, você tem dois extremos muito grandes. E o ideal é que a gente consiga um dia estabilizar, né, e estabelecer esse meio termo, que ninguém precise mais passar por isso e que não seja mais feito a palhaçada que é com o futebol feminino, sabe? Tem que ser muito mais do que fazer o mínimo. Se quiser que realmente a modalidade se desenvolva em vários países, as federações têm que contribuir também, certo? É isso, eu tô puto. Não quero encerrar esse vídeo de uma maneira legal, falando beijinho, beijinho, tchau, tchau. Só quero pedir pra vocês se inscreverem no canal, que é muito importante, né, Lulu? Assim a gente consegue mandar esse recado e a nossa indignação pra muito mais gente. É isso, eu espero realmente que o mês de março seja um mês decisivo para essas seleções chegarem inteiras, porque o que a gente espera de qualidade de jogo e da Copa do Mundo da Austrália/Nova Zelândia é o mais alto nível do futebol. E para isso a gente precisa que as jogadoras estejam lá. Sim. Principalmente as jogadoras do mais alto nível. Até também. porque eu não quero bater na França sem elas, eu quero bater na França com elas. Então, por favor, Federação Francesa, faz alguma coisa, manda a técnica embora e deixa as meninas jogarem. Certo? É isso. Dá tchau pra Corinne. Corinne. Tchau, Corinne. Foi um prazer ter você à frente da Pode seleção sair. francesa. Valeu. Não precisa mais. Se inscrevam no canal, ativem o sininho. Tamo Tchau, junto. tô puto.